Ouça agora a revista de crescimento cristão da Igreja Batista da Aliança. 30 dias conhecendo Jesus, o mestre a ser seguido. Hoje a nossa leitura bíblica do plano de leitura da Igreja é 2 Samuel, capítulo 18. Leia e registre sua devocional segundo a sugestão de modelo de nossa revista. 29º dia. Um viver digno. Assim, continuamos a orar por vocês, pedindo a nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de seu chamado. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. O convite de Cristo para o seguirmos, tornando-nos seus discípulos, é acompanhado do chamado a viver uma vida nova e diferente do que é vista como normal pelo mundo. Jesus Cristo nos chama a vivermos essa vida nele de maneira digna do chamado que recebemos. Ou seja, seguir ao Mestre Jesus é justamente aprender a viver de maneira digna aos olhos dele. Ele nos ensina, por meio de sua palavra, valores e preceitos que devemos seguir se quisermos estar em conformidade com sua vontade. Mas não se trata apenas de um checklist de moralidade, mas de dia após dia ter nosso interior renovado e transformado pelo Espírito Santo. Ele gera santidade em nós à medida que buscamos conhecê-lo e pomos em prática o que nos é ensinado. Tudo isso possui o único objetivo de agradar a Deus e promover a sua honra, pois assim diz 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Então, o nome do nosso Senhor Jesus será honrado em vocês e vocês honrados com ele. Do Senhor vem toda a instrução e toda a capacitação espiritual para aprendermos a viver dessa maneira que traz alegria ao seu coração, como vemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Algumas marcas importantes em quem está seguindo a Jesus e aprendendo a viver digno são: abandonar ídolos em todas as suas mais variadas formas e apresentações, tornar-se imitador de Jesus, tornar-se um exemplo para outros, aguardar a volta de Cristo, praticar o amor fraternal. Mas lembre-se que a verdadeira motivação de almejar desenvolver essa maneira de viver é o mais puro amor por Jesus e o desejo sincero de agradar àquele que nos amou e salvou, desfrutando plena comunhão com o Senhor. E também que cada ensinamento do Mestre no qual nos baseamos não vem de sabedoria humana, mas sim de Deus, estabelecido em seu padrão perfeito de santidade. Cada instrução do Senhor é o melhor para nós e objetiva não só nos proteger de danos do pecado à nossa alma, corpo e espírito, e aos danos do pecado na vida dos outros, mas nos tornar mais parecidos com Jesus. Pois Deus o chamou para viver uma vida santa, não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá seu Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Escolher a maneira de viver que desagrada a Deus não é ir contra leis e filosofias religiosas humanas, mas rejeitar o próprio Mestre que ensina a sua vontade e não segui-lo. Deseje ardentemente desenvolver em seu viver as características de uma vida digna, com o auxílio da graça de Cristo, que é o que torna isso possível, e creia que há grande bênção na obediência. Aplicação prática. Deus falou poderosamente comigo sobre esse tema através da leitura das cartas de Tessalonicenses, e meu incentivo é que você separe um tempo para estudar e meditar nesses 2 livros da Bíblia. Estude e se aprofunde, ouvindo do próprio Deus o que Ele deseja da sua vida e do desenvolvimento da sua fé.
Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Essa foi a devocional do dia. Você encontra a versão digital da revista no Instagram, @batistadalianca. Além de devocionais diárias, nela você encontra roteiros para PGM, culto familiar e encontros discipulares. Não esqueça de compartilhar este episódio. Até a próxima!